Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez aqui na casa hoje. São todos já frequentadores. Hoje nós vamos ter um tema que é muito importante para todos nós, né? É o compromisso com a vida, né? Vai falar sobre aborto, a paternidade involuntária, a gravidez indesejada. São coisas do nosso cotidiano que a gente vê tanto por aí, né? Que é muito importante que todos nós tenhamos bastante ciência de como tratar, de como conduzir esses assuntos, né? Para que não prejudique ainda mais essas pessoas que estão comprometidas com esse tipo de ocorrência. Então, eu espero que todos consigam absorver bem e que não fiquem em dúvida, né? Que perguntem para que sejam todas as dúvidas esclarecidas. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos ilumine, nos ampare, nos oriente, que todos os amigos espirituais possam estar alinhados conosco, com o nosso palestrante de hoje, né? Que é o Wagner, para que ele possa falar bem fundo no coração de todos nós e esclarecer tudo aquilo que precisamos. Que os amigos espirituais possam estar amparando a todos nós, nos direcionando as energias que necessitamos e também absorvendo aquelas energias que possamos doar para os trabalhos da casa. Que tudo transcorra em paz, em harmonia, e que o Divino Mestre nos sustente a todos e nos dê paz e harmonia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vou passar a palavra então para o Wagner, para que ele possa conduzir os estudos de hoje. Boa noite a todos. Compromisso com a vida. O nosso tema ele tem como objetivo a gravidez indesejada, a paternidade e o aborto. E como referência do nosso estudo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala sobre o capítulo 1, no item 2, em que dentro desse item 2 se fala sobre os 10 mandamentos. E aqui nós temos a referência do 5º mandamento, que é não matareis. Temos como referência também o Livro dos Espíritos e principalmente as perguntas 357, 358 e 359. E o nosso estudo tem também como base algumas lições do livro Ação e Reação e A Vida Continua, Luz no Lar e Missionários da Luz. Como o nosso tempo é pequenino, eu trouxe uma lição do livro Ação e Reação e 2 lições do livro Missionários da Luz para deixar como referência para uma leitura posterior. Então, o que acontece? No Livro dos Espíritos, é perguntado assim aos espíritos superiores: que consequência tem para o espírito que vai reencarnar o aborto? E eles respondem que, quando acontece o aborto, é uma existência
nulificada. É uma existência que estava programada e, pelo fato do aborto, deixou de existir aquela existência. E que ele, aquele espírito, terá de recomeçar. Terá que fazer um novo planejamento. Na 358 diz assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Eu trouxe uma imagem mais à frente para a gente ver, mas eles respondem assim para nós: há crime sempre que transgride a lei de Deus. Então, aonde existe uma lei, existe um crime. Para o cidadão, para o funcionário público, por exemplo, ele só pode fazer o que está escrito na lei. Então, o funcionário público, ele fica engessado, ele não pode fazer nada que não esteja escrito nos regulamentos. Já nós, o cidadão, nós podemos fazer qualquer coisa, com exceção daquilo que está escrito na lei. Então, por exemplo, um avião que está circulando a 10 mil pés de altura. Não existe uma lei que diz que é proibido de nós que estamos no chão jogar pedra no avião. Porque essa lei não nos teria nenhuma utilidade, porque no geral a gente não dá conta de jogar uma pedra nessa distância. Então, quando se produz uma lei, é porque de algum modo nós, ou a sociedade como um todo, está fazendo algo que prejudica a sociedade. Exemplo: Moisés diz ao povo de Israel que era proibido consultar os mortos. Por que ele proibiu? Porque é possível falar com os mortos, tanto que ele proibiu. Só que depois Jesus derribou essa lei de Moisés, porque o próprio Jesus, no monte, na transfiguração, conversa Jesus com Moisés e com Elias, que já haviam desencarnado há muito tempo. Então Moisés colocou essa proibição porque o povo hebreu aprendeu durante o período de 300 anos que ficaram na condição de escravos no Egito com o povo egípcio. Porque o Egito, por ser uma sociedade mais adiantada intelectualmente e, de certa forma, moralmente, conforme a doutrina nos observa, eles faziam culto aos mortos. E o povo de Israel, preso ali na condição de escravos, aprendeu isso com eles. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, eles sabiam comunicar com os mortos. E aí Moisés, para regular as coisas, fez a proibição. Mais tarde, Jesus demonstrou que não seria mais a proibição. Tanto que ele conversou com Moisés e com Elias no monte, na transfiguração, e no dia de Pentecostes, os seus discípulos, os seus apóstolos, falavam em várias línguas, ou seja, recebiam contato com o mundo espiritual. Então, há crime sempre que transgride a lei de Deus. Então, o quinto mandamento é: não matarás. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Pois que isso, ou seja, esse aborto, impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Na questão seguinte, 359, diz assim: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira criança que está ali em formação
para salvar a segunda, a mãe? Então, os Espíritos nos respondem assim: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Então, num quadro de risco em que o médico, com todo um arsenal de exames e avaliações, e percebendo que há um grave risco para a mãe, então é preferível que haja o aborto. Mas cada caso é sempre necessário o estudo em particular daquele caso para a gente compreender todo o conjunto da obra. E vamos compreender que as individualidades envolvidas nesse caso, cada uma tem um peso diante das leis de Deus. E Deus nos avalia individualmente e não coletivamente. Entendido isso, nós vamos observar agora outra coisa que é importante. Diz a doutrina, lá no Livro dos Espíritos, na questão 88, que, se quisermos, o Espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Por que a gente precisa ter essa consciência do que é o Espírito? Porque nós vamos observar que o Espírito ali, aquela chama, aquele clarão, ele não tem sexo. Então, aquela chama, ela pode tanto nascer, tanto vestir um corpo masculino, tanto quanto pode nascer num corpo feminino. O que define qual é o corpo que o espírito que vai nascer é o planejamento que ele faz no mundo espiritual, conforme a necessidade dele. Entendido isso, nós vamos observar outra coisa, que a doutrina diz que os espíritos surgem bebezinhos e ao longo de muitas reencarnações, aquele espírito vai se desenvolvendo, se torna um espírito criança, que nasce, cresce o corpo físico fica adulto, o corpo físico envelhece, morre, ele continua criancinha e assim ele vai, em muitas reencarnações, se desenvolvendo. Depois ele chega à fase jovial, depois é um espírito adulto, sem instrução, aquele que é médico, é cientista, mas não crê em Deus. Mais tarde, esse mesmo espírito, depois de muitas reencarnações, ele passa a crer em Deus, começa a ir à igreja e já compreende os ensinamentos do Cristo. E mais tarde, ele não só continua crendo em Deus, indo à igreja, mas ele passa a frequentar as casas espíritas. E aí a gente vai ver que o nosso conjunto familiar é constituído de espíritos com graus diferentes. Então, nesse conjunto exemplo, o espírito que vestiu o corpo masculino, ele é um médico, mas ele não crê em Deus. Uma hora dessa ele está em casa assistindo um futebol. A mamãe é uma religiosa. Ela vai à igreja e leva as duas criancinhas, porque são pequeninas. Porém, quando o corpo das criancinhas se torna um adulto, o espírito então agora tem mais consciência de si. A menininha tem a mesma faixa espiritual do papai. Então, uma hora dessa, ela deve estar no cinema ou fazendo qualquer outra coisa, mas também não vai para a igreja mais com a mamãe, porque ela ficou adulta. E o menininho também não vai na igreja com a mamãe, deixa de ir na igreja, porque ele ficou adulto. Ele passa a frequentar a casa espírita, porque ele é um espírito mais adiantado do que a mamãe. Como exemplo disso, nós tiramos a criancinha e trazemos Jesus. Então nós temos José, Maria e Jesus. Enquanto Jesus era bebezinho, pequenino, Maria acalentava ele no colo, amamentava Jesus, trocava a fralda dele, ensinou os primeiros passos. José ensinou o ofício da carpintaria. Quando Jesus se tornou adulto, ele passou a trazer os ensinamentos das leis de Deus para nós.
e estamos aqui reunidos hoje por causa de Jesus. Então nós vamos observar que a morte de um corpo nada mais é do que a liberação do espírito que estava ali. Então nós temos aqui 2 espíritos em que os corpos morreram e agora eles estão livres com o corpo espiritual no mundo espiritual. Nós que estamos aqui não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos eles, mas eles estão no nosso meio, dentro do nosso lar, aqui, na rua, onde quer que estejamos. E quais são a natureza dos espíritos que estarão junto conosco? São aqueles que afinizam com o tipo de pensamento que temos. Basta eu vigiar, basta eu analisar qual o meu pensamento, que eu vou saber qual o espírito que está do meu lado. Entendido isso, há uma outra coisa muito importante, porque quando o espírito desencarna, quando ele está lá no mundo espiritual, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 393, diz assim: quando o espírito volta à vida anterior, desencarna, diante dos seus olhos se lhe estende toda a vida pretérita, tudo aquilo que ele vivenciou em existências passadas, desde essa última reencarnação e outras. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado, se ele soubesse, se ele tivesse pensado, se ele tivesse avaliado o que ele estaria fazendo. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a vida passada. Então, ele escolhe provas que são iguais a que ele não soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, indo para essa imagem, nós vamos observar o seguinte: a mãe, ela oferece ao espírito que vai nascer a vida animal, o corpo físico, pois que a alma é indivisível. Então nós temos ali o espírito materno, o espírito que está encarnado naquele corpo feminino, que agora está na figura de mamãe. E nós temos agora o espírito que vai reencarnar. Então esse espírito que vai reencarnar, ele pode ser um espírito com um nível de conhecimento espiritual igual ao da mamãe, pode ser superior ao da mamãe, ou inferior ao espírito da mamãe. Mas é um espírito que, a princípio, no mundo espiritual, antes do espírito da mamãe nascer, e ele que estava lá no mundo espiritual, eles conversaram, eles combinaram, porque são espíritos adultos. São espíritos já bastante instruídos, são espíritos que já conhecem a medicina, a matemática, a física, a química, já conhecem o inglês, o francês, o português, porque já reencarnaram milhares de vezes. Então, no mundo espiritual, eles se viram juntos e anotaram falhas, erros que cometeram nas existências passadas. Então eles combinaram de retornar para corrigir o passado. Ela vem primeiro e vem na condição de mamãe dele. E agora ele está nascendo. Ela ficou grávida e ele está nascendo. Então, no geral, as gravidezes são combinadas, são acertadas. E aí nós vamos observar que quando acontece do espírito estar junto ao corpinho físico, conforme a nossa imagem ali, no exato momento em que ocorre a fecundação do óvulo no corpo da mamãe, nesse exato momento há a conexão da linha, da conexão do fluídica daquele espírito que vai encarnar naquela célula que está se compondo com a substância da mamãe e com a substância do papai.
Aonde nós vamos encontrar isso com clareza na doutrina espírita? No livro Os Missionários, nos capítulos 12, 13 e 14. Nessas 3 lições descreve a reencarnação de Segismundo. E lá está detalhado como foi feito o planejamento, como aconteceu o ato sexual do casal, quando é que os espíritos se aproximaram para ajudar na seleção do esperma que deveria fecundar o óvulo, porque são milhares lançados ao mesmo tempo, mas é necessário escolher um esperma, que tem características biológicas apropriadas para o espírito. Depois que se conecta à célula, ele começa agora a impregnar naquele conjunto celular o que foi planejado no mundo espiritual. Então, todos nós temos um mapa de planejamento. Como se vai construir um prédio, existe a planta do prédio. A estrutura elétrica, a estrutura fluvial, tem a estrutura de ferragem, tudo isso tem num prédio. Acontece a mesma coisa com cada um de nós. E aí, então, no livro dos Missionários, no capítulo 12, 13 e 14, nós temos isso com bastante detalhe. Então, quem tiver o livro, puder fazer a leitura, vai adquirir um bom entendimento. Então, nesse momento em que há a fecundação do óvulo, o espírito se conecta. Então, a partir desse momento, já tem uma vida. Então, a pílula do dia seguinte já é um problema perante a lei de Deus. Porque já está acontecendo o desenvolvimento daquele corpinho, pois o espírito já está ali em funcionamento. Ele já está vinculado ali, ele já está imprimindo o seu mapa reencarnatório nas células que estão sendo desenvolvidas. E aí a gente vai observar que, ao longo de 9 meses, esse espírito vai impregnando com os detalhes técnicos dele, as características, cabelo, tamanho, inclusive o sexo. A mamãe e o papai ficam disputando, vai ser menina, vai ser menino. Não tem problema. A decisão final é do espírito que vai reencarnar, e esse planejamento ele já foi feito lá atrás. Antes, inclusive, da mamãe reencarnar, já tinha planejado qual era a figura do espírito. E aí a gente vê que, em qualquer momento em que se faça o aborto, está se extinguindo uma vida. Até que chega o momento em que nasce ou o José ou a Maria. Então, nós nos encontramos com a seguinte situação. Mamãe, cheguei. Então nós voltamos lá naquela questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Uma existência purificada, que ele terá de recomeçar. Então tudo aquilo estava planejado ali. Se aborta, ele tem que fazer tudo. E às vezes leva-se 30, 50, 100 anos para refazer o planejamento. Há casos em que há um acontecimento, um período de 2 anos, 3 anos, desde que o espírito que vai reencarnar seja o mesmo e desde que o planejamento esteja de acordo com a necessidade de todo o conjunto que está envolvido naquilo. Para isso, eu vou trazer uma referência depois. Mas então o nosso estudo tem como objetivo a gravidez indesejada, que uma gravidez indesejada vem a paternidade involuntária, e com a paternidade involuntária normalmente acontece o aborto. Então, quando é que acontece o aborto? Quando é que acontece
a gravidez indesejada dentro da nossa sociedade? Aí eu trouxe alguns exemplos. Gravidez indesejada, digamos que aos 15 anos. Tanto o garoto quanto a menina envolvida nisso é um transtorno para eles nessa idade, porque eles estão ainda em fase escolar. E também os pais ficam angustiados. É uma gravidez indesejada. Mas aconteceu. Gravidez aos 18 anos enquanto se encontra solteiro. Estava passeando, andando, dando uma voltinha por aí, aconteceu uma gravidez. Não havia um planejamento, não tinha namoro, não tinha intenção. Então, aos nossos olhos, também é uma gravidez indesejada. Aos 18 anos, enquanto está namorando, pode ser que, para o casal, era uma gravidez que não deveria ter acontecido antes do casamento. Mas já que aconteceu, então vamos casar. Ok. Pode ser aquele caso em que a menina ficou grávida, então ela quer casar porque ela ficou grávida. E o menino quer fugir da gravidez. Ele não quer saber disso. Ou às vezes os dois não querem. Ou às vezes o menino até aceita a gravidez, mas a menina está brava, está revoltada, porque ela não queria ficar grávida nesse período, apesar de estarem namorando, mas dada a jovialidade dela. Então, são pontos em que se pode verificar uma gravidez indesejada que acaba acontecendo uma paternidade involuntária. E, em função disso, surge a ideia, às vezes, do aborto. Aos 25 anos, namorando. Então, às vezes, a pessoa está lá planejando fazer as coisas e tudo mais, não quer casar e nem quer filhos, mas aconteceu a gravidez. Pode ser que as duas partes se comunguem com o acontecimento e casem, pode ser que uma das partes se revolte, ou pode ser que as duas partes entendam que não querem aquilo. Então, acontece o aborto. Gravidez aos 25 anos, casados. Às vezes as pessoas estão ali, elas estão com planejamentos em aquisições de materiais, em ideias de desenvolvimento profissional e tudo mais. Então aquela gravidez surgiu, mas não queriam aquilo. Se tornou uma gravidez indesejada, que pode dar continuidade, que pode ser aceita pelos dois, que pode ser aceita por um, mas recusada pelo outro, ou que ambos possam combinar e fazer o aborto. Gravidez aos 40 ou aos 50 anos, casado. Então, pode acontecer que ambas as partes aceitem, ou que uma das partes fala, não, eu não queria isso, e aí gera os conflitos. E aí pode também surgir a ideia e a sugestão de aborto. E gravidez aos 40 e 50 anos, quando são solteiros. Estava andando por aí, passando, passeando, fazendo alguma coisa, aconteceu, encontrou com alguém, surgiu a gravidez. É uma gravidez indesejada, que gera uma paternidade indesejada, indevida e que muitas vezes caminha para o aborto. E a gravidez quando acontece entre parentes? Às vezes cria um clima muito complexo no conjunto familiar. Gravidez indesejada, paternidade indevida. E às vezes surge o aborto. E quando acontece a gravidez entre amantes? Aí é um tumulto danado, né? E normalmente, nesses casos aqui, o aborto é quase que uma situação constante. Porque quer-se evitar o escândalo, quer-se evitar os problemas, e aí surge a paternidade indevida e, consequente, o aborto. Então, existem outros fatos que podem definir uma gravidez indesejada. Mas como é que isso é visto do mundo espiritual para nós? Como é que o mundo espiritual enxerga isso? O que eles podem relatar-nos sobre os processos de gravidez e os processos de relacionamento
que acontece uma gravidez que não deveria acontecer. E que, às vezes, uma gravidez que deveria acontecer foi anulada, foi cancelada. Então, a título de exemplo, no livro Missionários da Luz, eu sugeri a ideia de fazer a leitura dos capítulos 12, 13 e 14, porque fala sobre o processo de fecundação. E dentro desse processo de fecundação é interessante porque o espírito, na figura de pai, ele não quer ter aquele filho. Ele já tem um filho, mas ele não quer ter aquele filho. Por quê? Aquele filho é um espírito que, na existência passada, ele era um homem, aquele espírito que vai nascer como filho, ele era um homem amigo do outro espírito na figura de pai, hoje, que também no passado era um homem. E esse espírito que está na figura de pai hoje e que no passado era homem, era casado exatamente com o espírito que está na figura mais feminina hoje. Então nós temos a Raquel e Adelino, que estão vivendo hoje como marido e mulher. E vão receber como filho Segismundo hoje. E quem é Segismundo, Raquel e Adelino? Na existência passada, Raquel e Adelino eram um casal. E tinha Segismundo como amigo. Segismundo interessou por Raquel, matou Adelino, aliciou Raquel por um tempo, depois abandonou ela, deixando ela em prostíbulo, e depois, mais tarde, todos desencarnaram. Pois bem, no capítulo 15, Fracasso, o caso de Volpini, é um espírito que precisa reencarnar. E na figura de dentro de um conjunto familiar. Mas a mãe não quer o danado da gravidez. Ela engravida, ela dá um jeito, vai para a farra e tem um aborto. Engravida de novo, dá um jeito, vai para a farra e novo aborto. E eles estão na terceira tentativa para reencarnar esse espírito que recebeu o nome de Volpino. Dá uma lida nessa lição, ela é bem interessante também. E aí, no caso do Segismundo, eles dizem para a gente o seguinte: os espíritos falando quando eles estão nos ajudando nos casos das gravidezes. Em razão disto, prosseguiu ele, o instrutor, falando com André, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas, raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Então eles dizem o seguinte: olha, acontece o aborto, mas nós aqui do mundo espiritual, em que fazemos a interferência na vida dos espíritos encarnados, raramente nós atuamos para que aconteça o aborto, tá? Porque o mundo espiritual às vezes vê uma situação em que aquela gravidez não deve continuar, então eles afetam aquela gravidez, atuando ali para que haja um aborto. Nós vamos verificar que no Livro dos Espíritos, na questão 459, eles dizem o seguinte: influem os espíritos em nossa vida? Então eles respondem, influem, mas influem de tal forma que ele vos dirigem. E como exemplo de influência, nós temos lá no livro No Mundo Maior, no capítulo 14, a história de Antídio, em que eles interferem na vida e na saúde de Antídio para fazer com que Antídio volte a um caminho melhor. Então aqui eles estão dizendo o seguinte: olha, raramente um problema de aborto acontece com a nossa interferência. E aí eles respondem, em regra geral, origina-se o aborto
do recuo inesperado dos pais terrestres. E aí, no caso do capítulo 14 do Segismundo, no livro Missionários, tem uma parte interessante, que é exatamente essa que a gente está lendo aqui, tem uma continuidade dela. E eles dizem que, originalmente, em regra geral, origina-se o aborto no recuo inesperado dos pais terrestres, diante da sagrada obrigação assumida. E aqui eles estão falando de aborto daqueles que, às vezes, por exemplo, estão casados, têm ali um compromisso de ter filhos, e por alguma razão qualquer, no plano físico, que agora eles falam, não, a gente não quer filho não, e fazem um aborto. Então eles tinham um planejamento para ter um filho. E aí eles decidiram não ter o filho aqui. Então eles estão dizendo que, em regra geral, aqueles na figura de pais abrem mão desse compromisso, e com isso acontece o aborto. E dizem, ou o aborto também acontece em função dos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Então eles dizem, olha, quando não são os pais que abrem mão, é a mãe que, pelas atitudes, acaba provocando o aborto. E aí, no capítulo 14 do Missionário, eles mostram a ação da mãe provocando o aborto, pela atitude, pelo pensamento. E aí eu trago isso aqui, que é muito importante para nós. O Espírito, a chama, o clarão, a centelha. E a gente observa que o Espírito não tem sexo. Então o Espírito, uma hora ele veste o uniforme masculino, noutra hora ele veste o uniforme feminino. Então nós precisamos ter essa consciência da capacidade do Espírito nascer uma hora num corpo e outra hora em outro corpo, porque o fato de um homem agir mal ou de uma mulher agir mal não significa que toda aquela raça masculina ou feminina são maus. O que define a natureza do ser é o espírito que está renascido ali. Então nós vamos ter, por exemplo, a figura de duas mulheres na condição de mãe. Uma vai ser uma figura nobre, a outra destrambelhada. E aí a gente precisa lembrar que o corpo físico é só um uniforme do espírito. Então nós precisamos nos concentrar na alma que está encarnada no corpo físico ali, para a gente avaliar aquela alma, verificar o que nós podemos fazer em favor dela, observar qual a dificuldade dela. Por quê? Como nós verificamos nesse quadro aqui, os espíritos se desenvolvem ao longo de milhares de reencarnação. E como nós vamos verificar, a figura, por exemplo, da menininha, que está com uma condição de um espírito adulto sem instrução, é um espírito em que, quando o corpo feminino ficar adulto, ela vai dizer, não acredito em Deus, sou ateu graças a Deus. E ela vai para o happy hour, e ela vai aproveitar a vida da melhor forma possível, porque ela não crê na vida futura. Diferente do menininho, que pelo nosso gráfico didático ali, é um espírito que já frequenta a casa espírita, ele já compreende o processo reencarnatório. Então, ele vai ser mais meticuloso ao fazer as coisas, ele vai ter religiosidade ao fazer as coisas. Então, nós vamos observar que o conjunto familiar, ele é heterogêneo, ele é alterado, cada um tem uma natureza. Então, não podemos querer exigir da menina um comportamento justo e nobre, como, por exemplo, da mamãe, que já é um espírito mais adiantado e que vai à igreja, ou do irmão que vem à casa espírita,
porque o espírito feminino, na figura da menina, está no meio deles para que, observando eles, ao longo de muitas reencarnações, vai aprendendo com o exemplo dos mais velhos. Então, nós não forçamos e nem dobramos ninguém a ser religioso. Nós damos exemplo para que aqueles que estão nos observando, gostando do que nós fazemos, tenham interesse em fazer o mesmo, porque eles enxergam algo de bom ali. E é por isso que todo o conjunto familiar tem essa divergência. Uns vão para a igreja, outros ficam em casa, outros vêm à casa espíritas. Entendido isso, nós vamos então ao nosso quadro seguinte. Eu trouxe esse exemplo aqui para a gente avaliar a circunstância que acontece das gravidez indesejadas e daquelas gravidez que nem deveriam acontecer. Então, vejamos, está no livro Ação e Reação. Então, observem essa família. Então, nós temos ali uma bela família. Nós temos a figura de Mariana, mais ou menos 30 anos, tá? É um número só estimado, mãe e esposa. Nós temos ali Jorge, mais ou menos 25 anos, a gente está vendo que ele é mais novo, né? Pai e esposo. E nós temos ali a filhinha, mais ou menos 6 meses, depois 1 ano, depois 2 anos. O nome dela é Nilda. Qual o problema aí? A gente pode olhar, e a gente não vai conseguir enxergar o problema. O problema é que essa família não deveria existir. A Nilda não deveria existir ali. Jorge não deveria estar casado com Marina. Marina não deveria ser mãe. Mas por que Marina é mãe, Jorge está casado com Marina e Nilda está ali? Então, o que acontece? Há 100 anos atrás, ou seja, no século passado, diz os Espíritos para nós assim, para a gente compreender as coisas. Marina veio de nossa mansão para auxiliar Jorge e Zilda. Não é Nilda, tá? Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No século passado, o que aconteceu? Marina interpôs-se entre os dois, Jorge e Zilda, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandade que lhes valeram angustiosas demências no plano espiritual. Acabaram desencarnando e todos 3 foram para o mundo espiritual, para o umbral. E aí, no século passado, nós temos aqui a figura de Jorge, nós temos a figura de Zilda e a figura de Jorge e Zilda casados, e temos a figura de Marina, amiga do casal. E aí ela interferiu no campo da sexualidade junto ao casal. Desencarnaram os 3 com graves problemas. Pois bem, o que acontece agora? Agora, nesse século, tá? Então, depois de longos padecimentos e desajustes lá no mundo espiritual, lá no umbral, depois de sofrer muito, permitiu o Senhor que muitos amigos espirituais intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusessem o destino. E os 3 renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo. Então Marina, por ser um espírito mais adiantado, foi acolhido na mansão, uma área espiritual, e ela, como a gente viu lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 393, que diz que quando o espírito volta ao mundo espiritual, diante dos seus olhos se enxerga tudo aquilo que ele fez de errado.
E aí ele verifica aonde ele errou, com quem errou, e ele pede para nascer novamente, para corrigir o passado. Então há todo um planejamento para que esse fato aconteça. E aí nós estamos verificando que eles renasceram. Então, Marina, primogênita do lar de nossa irmã Luísa, ou seja, nasceu um espírito na figura de mãe que recebeu Marina como filha, e Marina e Luísa recebeu também mais tarde Zilda como filha. Então, são dois espíritos que nasceu agora no mesmo conjunto familiar, na figura de irmãs, sendo que no passado elas eram amigas. Então, Marina, nessa existência, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor. Assim se desenvolveu ao calor de seu fraterno carinho. Então, Marina, nessa nova existência, mais velha, cuidou com muito zelo, com muito carinho da irmã mais nova, Zilda, e cresceram. Mas, quando a moça, que é Zilda, ficou na figura de uma mulher há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado lá no mundo espiritual antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reata instintivamente os elos afetivos do pretérito. Então ela encontrou Jorge no meio da rua, num conjunto familiar, gostou dele e agora voltaram a namorar. Então, o que acontece? Zilda conhecendo Jorge, então nós temos aqui Marina, mais jovem, Marina mais velha e Zilda, a mais nova. E aí nós temos aqui a figura de Jorge. Cadê ele? Cadê você, Jorge? Aqui nós temos a figura de Jorge. Um garoto extrovertido, alegre e tudo mais. Então, Zilda reencontra Jorge, conhece ele, e aí os dois começam a namorar. Cadê os dois aqui? Então está aqui os dois, cheios de felicidade, cheio de vida e tudo mais. E aí, claro, Zilda vai apresentar Jorge para Marina, a irmã mais velha. Então está aqui Jorge, Zilda e Marina. O detalhe é que quando Marina conhece Jorge, acontece isso. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Então Marina passou a ter olhos grandes para Jorge. E aí o que acontece? Jorge, aí continua, né? Completamente cega e surda, Marina, aos avisos da sua consciência, porque os espíritos tentavam, através da intuição, falar com ela: não faz isso, Marina, é sua irmã, deixa ela namorar e casar com Jorge. E ela, insistindo com Jorge, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções, e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades espirituais caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio de vampiros encarnados, cuja companhia aliciara sem perceber.
Então, quais são os espíritos que estão à nossa volta? São aqueles que afinizam com aquilo que nós pensamos. Como ela estava interessada no garoto e queria conquistá-lo de qualquer jeito, espíritos que gostam de ver essas coisas se aproximou dela e passou a ajudá-la, influenciando o garoto a ter percepção, ter observação por ela. E aí, Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor de Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expressão. Decorrido breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Como o nosso tempo está acabando, eu vou ser um pouquinho mais célere aqui. Então, o que aconteceu? Chegou um momento em que Jorge chega perto de Marina, de Zilda, e diz para ela: Zilda, eu gosto muito de você, mas é Marina que está dentro do meu coração agora. Quero casar com ela. Então Jorge dá essa notícia, fala com Zilda. Então Jorge dá essa notícia para Zilda no decorrer do dia. Zilda aceita a notícia, o namoro entre eles termina, Jorge vai fazer alguma coisa, e quando chega à noite, Zilda sozinha, lamentando a situação, chorando o desgosto, ela arruma uma dose de veneno e se mata. Então, Zilda se matou. Zilda está no mundo espiritual. Jorge provavelmente não deve ter contado para Marina que havia terminado com a irmã. Provavelmente a Marina não sabe que Zilda se matou por causa da separação. Marina só sabe que Zilda morreu. Passou-se alguns meses, Jorge casou com Marina. E devemos observar que Jorge deveria ter casado com Zilda. Marina deveria permanecer solteira, ajudando a irmã e Jorge no casamento deles. E Jorge e Zilda é que deveriam ter filhos. Marina, pela história, não deveria ter filho nessa existência e, pelo jeito, nem marido. Como Zilda morreu, suicidou, Jorge ficou livre, Marina viu o campo livre e aí eles se casaram. Era um casamento que não deveria existir. E aí aconteceu a gravidez, uma gravidez que não deveria existir. E qual é o espírito que está nascendo naquele corpinho, na condição de filha? Exatamente. Porque o espírito, quando suicida, ele leva muitos anos, muitos séculos, às vezes, para reencarnar. Mas como Jorge e Marina foram coautores do suicídio de Zilda, porque ela entrou num estado de crise, de angústia e de desespero, ela se matou. Então Zilda é culpada porque é um espírito adiantado e ela infringiu uma lei, ela tirou a sua vida, ficou devendo a Deus. Mas ela fez isso num estado de angústia e com a coautoria de Jorge e Marina. E todo espírito, quando suicida, ele prejudica a sua estrutura espiritual. Então ele precisa renascer algumas vezes para consertar a estrutura espiritual. Então o mundo espiritual viu o seguinte: bom, já que Jorge e Marina estão casados e já que vão ter filhos que não deveria existir, vamos fazer com que o espírito de Zilda nasça naquele corpinho. Porque não existia uma programação para aquele nascimento. Então nós temos a figura de
nós temos então a figura de Jorge, Marina e Nilda. Então, a nenenzinha recebeu o nome de Nilda. E aí o que acontece com essa bebezinha? Ela nasceu surda, muda e com deficiência mental. Então, o que aconteceu com o Jorge? Jorge, com o passar dos anos, depois de 2 anos, com a criança crescida lá, o que aconteceu? Jorge passou a ter uma doença chamada hanseníase ou lepra. Então ele foi internado no hospital. Marina, então, ela estava em casa sozinha, com Nilda, surda, muda e com deficiência mental, chorando muito. E com um detalhe, Nilda, Marina, aqui nós temos a figurinha de Nilda com deficiência, e nós temos aqui Marina, doente, precisando costurar para sustentar a vida, porque como o Jorge estava internado, não tinha dinheiro para sustento. E ela diz o seguinte, isso depois de 2 anos: não tenho mais recursos, estou doente, nossas contas me esmagam. Como vencer a enfermidade que me devora? Obrigada a costurar sem repouso, entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Então, continua. Não suporto mais. Marina também quer se suicidar e deixar Jorge no hospital e a filhinha abandonada por aí. Sem minha presença aqui no mundo físico, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário. E minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Então, nós vamos observar que é uma existência. E aí Silas então diz o seguinte: para tentar impedir o suicídio de Marina, que complicaria mais a vida dela, Silas administra-lhe passes magnéticos de prostração e induz a ligeiro movimento do braço, que faz ela, Marina, no impulso irrefletido, bater-se com força num copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando líquido letal. Então Marina, depois de tantas dificuldades, depois de tanta angústia, também queria fazer o suicídio. Mas a espiritualidade entendia que se ela se suicidasse, ela ia complicar mais ainda a vida dela, pois a vida dela estava complicada porque no século passado ela interferiu no meio do casal. Nesse século, além dela interferir no meio do casal, a irmã se suicidou. E agora ela tinha a filhinha para cuidar, que é a própria irmã que havia desencarnado, e tinha Jorge, que precisava cuidar dele, que estava no leprosário. E a gente vai observar que Jorge não deveria ter lepra, porque Jorge estaria numa vida com Zilda e com seus filhos. Mas como ele desviou tanto do seu caminho, e não era um conjunto familiar que deveria existir, então Marina está sozinha com a filhinha, Jorge todo deformado, porque a doença danifica a beleza física do corpo físico, e é o que sobrou para Marina, e ela queria se matar, e a espiritualidade falou: a gente não pode deixá-la se matar. Então eles interferiram para ela não se suicidar. E a gente vai observar que nesse caso eles interferiram para ajudar Zilda a não se matar, mas não interferiram com tanta ênfase como fez com Marina. Eu espero que essas informações nos permitam pensar sobre essas possibilidades. Gravidez indesejada, como ela acontece, a paternidade indevida,
com a gravidez indesejada e as ocorrências de aborto. A gente vê o que acontece com os olhos físico e com o ouvido. E nesse caso nós estamos tendo um resumo do que acontece olhando do mundo espiritual, para que nós possamos analisar o que fazemos no nosso dia a dia e podermos fazer escolha melhor. E quando tiver com parentes, amigos ou familiares que às vezes esteja caminhando para situações igual essa que foi descrita, possamos achar meios de convidá-los a refletir sobre as possíveis escolhas que eles queiram fazer, pois as consequências são imprevistas. Obrigado a todos, tenhamos uma boa noite. Boa noite. Agradecemos ao Wagner, por trazer para nós o estudo, um estudo aí interessante, compromisso com a vida, e informar para vocês que as palestras, elas se encontram no Instagram daqui da FEIM Oficial. Quem tiver o interesse de rever ou quiser ver algum outro tema, só buscar lá no Instagram, ok? Trazer aqui um aviso para vocês, estamos falando de compromisso da vida, Então, alinhado a esse tema, a casa vai ter aqui, nesse mês, dia 13/9, de 15 às 18 horas, seminário em defesa da vida, com o tema Suicídio e Eutanásia e Convite da Vida. As vagas são limitadas, tá? Então nós temos inscrições para serem feitas ali na biblioteca, diretamente na biblioteca, Tem um cartaz ali no mural, pode ser feito através do QR Code, e também pelo Instagram também tem o cartaz lá que pode ser feito também a inscrição lá, tá ok? Então estão todos convidados aí, para esse encontro dia 13/9, compromisso, tá, gente? Contando com vocês e façam lá suas inscrições. E também para esse evento, vai ter o lanche colaborativo, então tragam os lanchinhos para nós, tá bom? Bom, para finalizar aqui, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo esse cartaz? Então vou mostrar lá de cá que o pessoal também tem que ver. Olha aí, gente. Então, para que possamos dar continuidade nas obras da casa, a casa vai ter esse evento da pizza em casa. Como é que acontece essa pizza em casa? Essa pizza é uma pizza já preparada, que vocês vão adquirir. As vendas são até dia 17/9, tá? A retirada dia 20/9, a partir das 14 horas, das 14 até as 16h30. Podem comprar através do QR Code, que está no cartaz, que fica ali no mural, também na biblioteca. E os sabores, gente: calabresa, frango com requeijão, moda e marguerita. Então, só para vocês darem uma olhada mais uma vez aí, dá vontade de comer uma pizza quentinha, gostosa. Então, só fazerem a compra ali na biblioteca ou com o QR Code, tá ok? Então, nós vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar. E após a prece, quem ainda sentir necessidade de tomar o passe, pode ficar aqui à direita aqui para o atendimento. Então vamos então serenar nossos corações, agradecer sempre. Como nós já sabemos, em tudo temos que dar graça. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de recebermos esses conhecimentos através do Evangelho de Jesus, de estar com Jesus nesse momento, recebendo a sua paz, o seu carinho, recebendo a sua luz, para que possamos sair daqui cada vez mais asserenados e buscando cada vez mais o caminho reto, o caminho que Jesus nos ensinou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nosso mestre, querido amigo, permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.